Oi pessoal, como vocês estão? Tudo em paz? Eu sou a Natália e hoje eu vou gravar um vídeo pra vocês que vai ser uma resenha de um livro que eu esperei anos pra ser lançado, que eu tava com uma expectativa muito grande e que me deixou muito feliz quando chegou aqui em casa e eu tive finalmente ele nas minhas mãos, que é Sol da Meia-Noite. Só que como vocês viram no título do vídeo, que é eu finalmente li terminei de ler Sol da Meia-Noite, o que aconteceu comigo? Eu comprei esse livro em agosto, ele foi lançado dia 6 de agosto. Eu comprei mais no finalzinho do mês, assim, porque ele tava super caro, tava acho que R$60, eu achei muita coisa, por até nem ser uma edição de luxo nem nada. Eu sei que as edições da Intrínseca são bem de qualidade, eu já conheço as edições de Crepúsculo, porque eu tenho elas aqui, mas mesmo assim eu achei R$60 muito caro. Aí eu falei, não, vou esperar um pouquinho pra ver se abaixa. Aí ele chegou, acho que foi R$42, se eu não me engano, aí eu fui lá e comprei. Fiquei na ansiedade, né, porque eu sabia que quando chegasse eu ia querer começar a ler na hora. Porque qual que é a minha história com o Sol da Meia-Noite? Em 2008, eu acho que era 2008, vazaram 12 capítulos de Midnight Sun na internet. E foi bem na época que estavam gravando, parece, o filme de Crepúsculo. E faz tempo eu não lembro direito os detalhes. Aí o pessoal tava gravando, se eu não me engano, a Stephenie Meyer tinha dado uma cópia de Midnight Sun, até onde ela tinha escrito, pra ajudar no personagem do Edward, pro Robert Pattinson absorver a vibe do Edward mesmo, sabe? Aí aconteceu que os capítulos vazaram e ela desistiu de continuar escrevendo o livro. Todos os fãs ficaram super decepcionados. Eu lembro que eu lia os capítulos de Midnight Sun, que antes de ser lançado o livro, eu acho que eu li umas 5 vezes, num site que chamava Foforks. Eu não sei se ele tá ainda no ar, mas era o principal portal de notícias sobre coisas relacionadas a Crepúsculo, assim, no Brasil. Ele era muito atualizado e tinha esses capítulos disponíveis lá. Porque a própria autora depois, se eu não me engano, deixou disponível na internet, já que já tinha vazado mesmo, ela disponibilizou certinho. Aí eu não lembro agora a tradução, quem tinha feito, devia ser tradução de fã mesmo. Mas mesmo assim eu li e adorei na época. Ficava triste pra caramba por não ter o livro inteiro em mãos. Mas me contentava com aquilo lá. E a Stephenie Meyer falava que não tinha pretensões mais de lançar o livro, que ela não ia dar continuidade. Até quando anunciaram a edição especial de 10 anos de Crepúsculo, que ela lançou Vida e Morte, deixa eu ver se é esse o título. É Vida e Morte, eu tenho ele aqui. Todo mundo tava super empolgado, achando que finalmente ia sair Midnight Sun. Ela, não, gente, é um livro com uma vampira e um humano, meio que invertendo, né, os papéis. E a gente tava naquela maior expectativa pra ser Sol da Meia-Noite. Só que, infelizmente, nessa época isso não aconteceu. Aí, do nada, esse ano, chega a notícia. Stephenie Meyer anuncia o lançamento de Sol da Meia-Noite para dia 6 de agosto. Gente, quando eu vi essa notícia, mas eu entrei no frenesi. Porque meu coração crepusculete ainda bate no meu peito. Porque eu tenho um carinho muito grande com a saga, sabe? Foi uma época, assim, muito feliz da minha vida, a época que eu acompanhava Crepúsculo. Me fez fazer amizades com as pessoas, eu tinha amigos que liam, né? Então a gente tava sempre conversando. Eu tinha um perfil fake no Orkut do Emmet. Era assim, eu vivia e respirava Crepúsculo. Na escola eu tava falando sobre Crepúsculo, lendo Crepúsculo quando tinha tempo. Eu chegava em casa, entrava no perfil lá no fake e ficava conversando com o pessoal, que a gente tinha família, era casado, tinha a construção do clã dos Cullen mesmo. E era muito envolvente, assim, eu respirava Crepúsculo, era a minha vida. E isso começou no finalzinho de 2007, começo de 2008, mais ou menos, tem 12 anos já. E foi pra mim uma grande satisfação ter lido esse livro agora. Esperei muito por ele, então eu já tava assim, meio que com as expectativas altas, porque eu sabia o que acontecia no começo da história, né, mais ou menos metade do livro, um terço, metade, por aí. Só que eu tava naquela ansiedade pelas coisas novas, né? Só que o que aconteceu? Esse livro chegou, eu me alonguei demais até, né, gente? Dei uma fugida do assunto. Mas, voltando, o que eu tava falando, que finalmente terminei de ler Sol da Meia-Noite.
Porque o que aconteceu? Esse livro chegou pra mim no finalzinho de agosto. Aí eu comecei a ler ele freneticamente. Eu só não lia quando eu tava trabalhando. E, nossa, eu acordava, eu queria ler, queria passar o dia lendo, porque eu queria absorver tudo logo, chegar nas partes que eu não conhecia, sabe? Só que daí tem até um vídeo aqui no canal do um book haul de agosto, eu acho, que eu mostro esse livro quando ele chegou, que eu tinha lido... Eu tinha lido mais ou menos, mais da metade, eu acho. Um tanto assim, por aí, mais ou menos um tanto assim. E eu tava super empolgada pra acabar o livro. Só que por algum motivo me deu uma coisa que eu não consegui mais pegar ele pra ler. Do nada. Eu não sei o que estava acontecendo, eu não lembro se coincidiu com eu terminar de ler Boa Noite Pum Pum, que a gente inclusive tem uma série aqui no canal para cada volume e eu fiz um vídeo. Porque foi uma obra que mexeu muito com o meu emocional, sabe? Eu entrei, acho que numa ressaca literária. Só que geralmente a gente entra em ressaca literária depois que termina de ler o livro. Eu não tinha terminado de ler Sol da Meia-Noite ainda. Mas me deu isso, eu não tinha mais vontade de ler e acabei abandonando ele. Só que 2 dias atrás, ele tava aqui, porque mesmo que eu abandonei, eu deixei ele com meus livros que estavam em andamento, que eu tava lendo ainda. Aí eu olhei pra ele, pensei nele e me deu aquela ânsia pra voltar à leitura, que eu tava com a história bem fresca ainda na minha cabeça. Então eu falei, vou pegar esse livro e vou ler ele de novo. Ler de onde eu parei, né? Gente, eu não conseguia largar, tava muito bom. E, nossa, eu não sei o que me deu naquela época pra eu ter abandonado o livro desse jeito. Porque quando eu peguei ele pra ler de novo, eu fui assim no pau, sabe? Eu li ele sábado e domingo, hoje é segunda. Eu peguei ele no sábado, li uma boa parte. Aí daí eu acho que eu fui dormir que eu tava cansada e terminei ele ontem. E assim, perfeito, gente. Esse livro é muito bom. E a história, assim, o que eu posso dizer pra vocês, é a história de Crepúsculo pelo ponto de vista do Edward. E o que acontece aqui é que a gente vai entender muito mais sobre os sentimentos dele, sobre a pessoa que ele é, sobre a família dos Cullens, sobre os outros vampiros, porque ele pode ler a mente dos outros vampiros, sobre os humanos que cercam a Bella, que fazem parte daquele contexto deles da escola. E vai entender mais os poderes do Edward, da Alice, do Jasper, que foi bem surpreendente, as revelações sobre os poderes dele no finalzinho, assim. E eu tô muito grata por ter tido a oportunidade de ter essa experiência, sabe, gente? Foi uma coisa, assim, que me fez muito bem. Eu tô me sentindo feliz depois de ter terminado esse livro, sabe? E era esse sentimento que Crepúsculo me proporcionava quando eu era adolescente. E eu consegui sentir isso de novo agora que eu sou adulta. E revisitar essa história, que por mais que eu conheça do início ao fim, foi muito bom porque tem aspectos novos, algumas coisas que foram passadas mais rápido em Crepúsculo aqui são mais detalhadas, outras que já foram muito detalhadas em Crepúsculo são substituídas aqui, não substituídas, elas aparecem, mas com menos destaque e com muitas informações novas. E, nossa, eu só tenho amor por esse livro, gente. Finalmente terminei de ler ele e valeu a pena. Talvez até se eu tivesse continuado a leitura naquela época, forçado a leitura, sem estar no clima para ler ele, talvez eu não tivesse tido essa experiência que eu tive, não tivesse gostado tanto. Porque nunca é bom uma leitura forçada, né? A gente tem que ler porque é nosso coração quer ler aquilo, quer ter aquelas emoções. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e com o Sol da Meia-Noite. E a história, né? O que é a história? A história do Edward, que aqui, né, o foco é o Edward, ele que narra, não é a Bella, que nem Crepúsculo. E tudo o que aconteceu a partir da vida dele nos primeiros meses que a Bella mora em Forks. Porque é a história, né, da garota que se muda do Arizona pra Forks pra morar com o pai e acaba conhecendo esse garoto logo no primeiro dia, que tem uma grande repulsa por ela. E ela fica super assim, né? Só que aqui a gente... Eu já sabia disso, que eu tinha lido os capítulos que tinham vazado. Isso foi no começo. Mas o que é, né? Aqui a gente vê por que ele tava daquele jeito. Porque ele pareceu tão agressivo perto da Bella quando ele conheceu ela. Quando eles foram sentar juntos lá na aula de biologia. Aqui tudo isso é explicado.
Porque o que aconteceu foi que veio o cheiro dela, né? Que causava mais sede por sangue nele, porque o Edward é um vampiro. Quem não sabe disso ainda, meu Deus, não deve ser spoiler, né? Espero que não, porque eu acredito que a história de Crepúsculo todo mundo conhece, pelo menos o básico. E a gente vai entender todos os conflitos internos que ele teve. O quão difícil foi pra ele se segurar naquele momento pra, tipo, não matar a Bella e não matar todo mundo que tava na sala. A gente vai entender os princípios do Edward. E eu só tenho uma coisa a dizer, gente. O vampiro que sofre. O Edward sofre muito. Eu lembro que o pessoal falava, ele vive cheio de mudancinhas de humor. Ele é bipolar, não sei o que, sabe? Ficavam falando essas coisas sem entender, né? Porque a gente via tudo pelo ponto de vista da Bella. Só que aqui a gente vai ter acesso a essas mudanças de humor que são causadas pelos pensamentos que ele tem em consequência das coisas que estão acontecendo e do que ele espera pro futuro. E também do que aconteceu no passado dele. E é simplesmente muito bom, sabe? Aí vai acontecer todo aquele drama, ele vai parar o carro, aí você vai ter por que ele foi lá parar o carro. Aqui tá explicado. Pra evitar que a Bella morra, mas por quê? O que veio na mente dele pra se jogar na frente de todo mundo e parar aquele carro com o risco de ser visto, sabe? De colocar a família dele em exposição. A gente vai entender também mais da raiva que a Rosalie, né? Tem da Bella. E é duro assim, porque por um lado, não é assim que eu entendo a Rosalie. Mas não é... Será que é entender a palavra certa? A gente consegue relevar as questões que ela tem com a Bella. Acho que é isso. Não sei se eu tô me expressando corretamente, mas é mais ou menos nessa linha. E a gente vai ver tudo isso acontecendo aqui. Vai ter acesso aos pensamentos dos humanos que cercam a Bella, Mike Newton, que no começo parece um cara legal, mas ele é meio cretino também. Uma coisa que eu gostei muito foi de ver os pensamentos do Jacob. E foi muito interessante aqui que, conforme ele ia aparecendo, a gente não... Eu ficava pensando, nossa, né, ele vai se tornar tão importante para a história, e ele tinha pequenas aparições, tem também em Crepúsculo. E a gente vai vendo isso sem fazer ideia do que tá por vir, né? De que ele vai se tornar tão grande para a história, tão importante. E uma coisa que me doeu, assim, nessa questão do sofrimento do Edward, foi principalmente no final, depois que a Bella é agredida pelo James. Basicamente a partir do momento que o James sente o cheiro dela lá na campina, que eles estavam jogando beisebol, o Edward entra num círculo de culpa muito grande. Ele se sente muito culpado por ter colocado ela em risco, porque foi muito difícil para ele tomar a atitude de se aproximar dela. E mesmo assim, ele ficava, não, eu amo ela, mas eu tenho que criar um futuro onde ela não vire vampira e onde ela não morra. Então a ideia dele era continuar ao lado dela, até assim, pelo resto da vida. E quando ela morresse, ele ia se matar. Porque ele falava que não sabe viver no mundo sem ela. E a gente sabe que ele vai fazer isso em Lua Nova. Tentar se matar, né? Porque acho que ela morreu e tal, pulando do penhasco. Aí daí... Até perdi a linha de raciocínio, gente. Me desculpem, que às vezes eu vou falando uma coisa e depois eu tô falando outra. Mas... Ele se sente muito culpado. Principalmente depois que o James aparece na história. E daí a gente vai acompanhar toda essa espiral de culpa. Ele com os pensamentos assim bem pra baixo. Bem agressivo também. Que ele sente bastante raiva, assim, a gente vê que eles controlam bem até com as coisas que acontecem. E foi muito bacana observar a caçada dele ao James. Porque a Bella vai para Arizona com a Alice com o Jasper, e ele, o Carlyle e o Emmett ficam caçando o James. Então foi muito boa essa parte também. E deu pra ver que o James deu um rolê neles, assim, foi mais esperto até do que eles. E daí, falando, né, do que me doeu.
dessa história do James depois que a Bella se machuca. Depois que o James quase mata ela lá no salão de balé. Porque a partir daí eu vou dar... Eu não sei se eu falo. Eu vou falar. Se for um spoiler pra você, avança um pouco o vídeo. Mas ele decide deixar a Bella. E ele decide isso porque ele não quer pôr ela mais em risco. Só que o sofrimento que ele tem por causa disso, gente, é muito forte, dói na gente, sabe? Mas foi bom pra entender porque ele tomou aquela atitude em Lua Nova de ir embora. Mesmo a gente sabendo que, assim, depois fica tudo bem, ele volta e tal. Mas doeu demais ler isso, sabe? Ele tá sofrendo muito. Como eu disse, ele é um vampiro que sofre. Esse livro aqui é só sofrimento. Seja o sofrimento físico para poder se controlar, seja o sofrimento emocional, as inseguranças, o ciúme, que ele experimenta pela primeira vez o ciúme. E uma coisa que eu gostei muito também de ter conhecido nesse livro foi a visão que o Edward tem da Bella. Por quê? Eu vejo de vez em quando uns posts no Facebook do pessoal sentando a lenha na Bella quando alguém tá comentando sobre Crepúsculo. E na época também que saíram os filmes e os livros estavam super em alta, eu lembro que eles falavam, a Bella é muito sem graça, não sei o quê. Mas assim, por causa do filme do que dos livros, que geralmente quem falava isso era quem tinha visto só os filmes. E não percebia as emoções da Bella, que é uma coisa assim que a gente só consegue mesmo capturar o cerne lendo o livro. E eu vi um post esses dias falando assim, se até a Bella, que é sem sal, conquistou um vampiro centenário, ainda tem chance pra você. Só que não é assim, ela é sem sal. Tenho que defender a Bella nisso. Porque eu sempre achei ela uma pessoa muito forte, muito altruísta. E o Edward aqui, a gente percebe que ele enxergou tudo isso nela. Ele percebeu que ela é uma pessoa inteligente e principalmente boa. Ele até fala isso, Bella era boa. E tudo isso foi conquistando ele. Tinha toda aquela questão dele não poder ler a mente dela, mas foi isso que fez ele se apaixonar por ela, sabe? Ela ser uma pessoa boa, se preocupar com os outros, ser inteligente. Ele acha ela linda também. E pela descrição a gente sabe que ela realmente é, mas ele se apaixona principalmente pela pessoa que ela é, sabe? E isso é muito bonito de acompanhar. Eu só tenho a indicar esse livro. Eu não falei tanto da história porque a história já é conhecida, né? Tem uns acontecimentos novos que a gente vai ver o que se passa com o Edward, com a família dele. Alguns conflitos que não tem Crepúsculo. Mas o grosso, assim, da história a gente já conhece. Quem já leu Crepúsculo, viu os filmes, já conhece. Mas mesmo assim, foi uma leitura muito agradável. Eu tô muito feliz de ter lido esse livro. Eu assisti o filme hoje também. Me deu vontade de rever. E eu sei que eu vou terminar de gravar esse vídeo, vou assistir o segundo e vou assistir todos. Porque tem no Amazon Prime, tá fácil de assistir, vou assistir. E eu só tenho a recomendar esse livro, gente. Me desculpem se eu falei demais. Esse vídeo vai ficar longo, eu não pretendo fazer cortes nele, que eu acho que eu falei tudo que eu pretendia. Mas eu indico muito. Na Black Friday, acho que ele ficou R$25, estava super barato. Eu acho que tá uns 32 agora, metade do preço que tava quando foi lançado. Então, se você não leu esse livro ainda e gosta de Crepúsculo, gente, leia. A nostalgia é muito boa. E esse livro só me passou sentimentos bons. E é isso por hoje, eu vou ficando por aqui. E caso você tenha gostado desse vídeo, deixa um like aí pra mim. E também, se você não for inscrito no canal e gostar desse tipo de conteúdo, se inscreve aí também, tá bom? E por hoje é isso, pessoal. Tchau!